Meus amigos, vocês estão vendo as imagens do Racine Gomes? Não se engane, nós não estamos na selva não, viu? Eu estou aqui no final da rua Luísa Braga, Croatá, rua projetada 8, e vou mostrar para vocês aqui, nós estamos em frente à sede da ONG LAT, que ainda está em construção, ainda não está funcionando. Olha o mato tomando de conta aqui. O pessoal já procurou a prefeitura para fazer a limpeza, disseram que não tinha condições. Lá dentro também o mato já tomou de conta. Então vamos conhecer um pouquinho da história e o objetivo principal da nossa vinda à ONG LAT. Vamos lá. Valeu, Racine, vamos lá. Bem, eu vim conhecer a estrutura que está sendo montada, eu falei, está sendo montada da ONG LAT, aqui no bairro Croatá, em Pacajus. Você sabe o nome dessa rua? Rua Projetada 8. Rua Projetada 8. Projetada 8, pronto. Rua Projetada 8. Né? E o que eu encontrei aqui? Um abandono de uma construção. Não por culpa de quem faz a LAT, porque eles não têm condições de continuar com a construção por falta de recurso. Primeira coisa que tem que ser feita aqui, aí, seria o papel da prefeitura, através da infraestrutura, departamento de limpeza, desmatar essa área, fazer a limpeza interna e externa, até para quando alguém quiser vir fazer alguma doação aqui de material de construção, nesse momento é material de construção, tem pelo menos como chegar aqui no local. Eu consegui chegar porque eu ando num Fiat Uno de 147. O Uno é o Uno, né? Se o Uno não passar, outro carro não passa. Janaína, só lembrar, pessoal, que aqui não está funcionando nada não, viu? Nós vemos aqui excepcionalmente hoje, sábado, porque eu combinei com a Janaína. A situação de vocês aqui, quer dizer, a obra já andou, mas parou. Nas imagens do Racine, vocês vão ver aí alguns locais, aqui nós estamos, o que será a recepção. Aqui do lado, nós vamos ter aqui futuramente, se Deus quiser, a farmácia para guardar medicamento, aqui é um escritório, aqui é um consultório, do outro lado vai ter uma sala só para fazer as cirurgias que for necessário, quando estiver funcionando, viu? Não vamos trazer animal para cá não, porque aqui não tem onde colocar nem um gato, um rato, quanto mais cães e gatos. Janaína, é uma luta de vocês muito grande e que está longe de ser concluída. Infelizmente sim, né, Alex? Porque como a gente atua por meio de doações, né, todos nós somos voluntários e a gente sabe que construção não é algo barato, a gente sempre tenta ao longo do ano, né, ir arrecadando, juntando um pouquinho de dinheiro para todo ano mexer um pouquinho. É uma luta que a gente travou desde 2019, né, que foi quando a gente recebeu a doação desse terreno através de uma lei, né, e aí a gente enfrentou muitas dificuldades, não só para aterrar, porque é um local muito, né, brejado, a gente gastou muito com aterro, primeiramente para iniciar, e aí depois a gente teve a sequência do IPTU, né, que foi um débito que a gente tinha que pagar, né, acumulou quase R$7 mil, então a gente teve muitas dificuldades para conseguir fazer o que a gente fez até agora. Além dos animais que a gente esporadicamente acaba acolhendo, né? Inclusive a gente está no momento com 10 animais sob nossa responsabilidade. Mas não aqui, né? Não, estão na casa de voluntário, né? Tem alguns na minha casa, outros na casa de outro voluntário, a gente vai dividindo dessa forma. Então a gente também precisa manter esses animais, né? E quem tem animais em casa sabe como é custoso, a questão de limpeza também diária. E aí é uma manutenção que a gente tem que fazer com esses animais que já saíram da rua, né? Que estão numa situação que eles precisam de alimentação de qualidade, remédio de verme, remédio de carrapato. E tudo isso, quando a gente chega coloca na ponta do lápis, é um custo muito alto. Então, para a gente manter os animais e ainda continuar aqui na construção, fica muito difícil para a gente. Janaína, aqui do lado tem 2 espaços que vocês vão construir ainda. Um para acolhimento de gatos, né? E outro para acolhimento de cães e também vamos dizer, um depósito para rações, para outras doações que também fica aqui dentro do terreno. O local, o espaço é bom. Agora, está longe do que vocês estão querendo.
Está longe da gente finalizar, porque, como eu falei, a gente tem as demandas dos animais que a gente já tem nossa responsabilidade, e para arrecadar o valor é sempre muito complicado, né? São sempre poucas pessoas que doam, sempre são as mesmas pessoas que estão doando, né? Então, é tudo através da colaboração de quem doa. E eu queria deixar uma coisa bem clara, né, para as pessoas entenderem, aqui seria um lar de passagem, né? Um acolhimento temporário, para os animais possam se recuperar de alguma cirurgia, de alguma enfermidade, e sejam disponibilizados para adoção, não para que seja um abrigo para o animal passar o resto da vida aqui, até porque nenhum animal merece passar o resto da vida em um abrigo. Eles merecem ter uma família, serem acolhidos, né? E uma família com responsabilidade. Muitas pessoas, né, Alex, infelizmente, como você falou no início da reportagem, tem uma consciência que o animal é até que alguma coisa aconteça, né? Eu peguei um animal que é uma responsabilidade de 10 a 15 anos, aí aconteceu, se mudou, não posso levar meu animal, quero um abrigo para deixar meu animal. Gente, não funciona assim. Não existe isso. Não existe abrigo que recolhe o animal que você não quer mais porque ele emprenhou, porque ele adoeceu, porque você não tem mais condições. Quando você pega um animalzinho, você tem que colocar na sua cabeça, na sua consciência, que ele é até a morte dele, ou, né, até a sua morte. Você tem que cuidar desse animal até o resto da vida dele. Não é eu peguei o animal aqui, não tenho mais condições, eu me separei, eu engravidei, eu vou me desfazer desse animal. Não funciona dessa forma. A gente tem que propagar a adoção responsável, porque só um abrigo, um lar de passagem, que a gente quer frisar muito bem que será um lar de passagem, não vai resolver a situação dos animais de rua, né? De vulnerabilidade. A gente fala de rua, mas eles um dia teve um lar, né? Um dia teve uma família, e essa família irresponsavelmente acaba soltando o animal da rua, como tem gente que faz esse tipo de guarda não responsável, né? Que tem um animal, mas deixa ele lá na rua. A gente passa o animal atropelado, ou ataca uma pessoa que está passando de moto, ataca uma criança. Isso não é jeito de criar um animal, gente. Vamos pregar a adoção responsável. Então, através da adoção responsável, as castrações em massa, aí sim a gente vai ter uma população mais consciente, né? Por isso que é importante também a coordenadoria do município, né? Que seja colocado em prática e que seja nomeada uma pessoa para cuidar dessa questão da conscientização, fazer essas campanhas de conscientização nas escolas, nas praças. A gente teve aqui abril, né, considerado um mês de proteção dos animais, né, contra a crueldade. Poderia ter sido feito várias campanhas, né, nas escolas com esse intuito, né, de conscientizar nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles levem para casa essas informações e que os seus familiares também sejam conscientes do que é uma guarda responsável. Ô, Janaína, nós temos aqui em Pacajus um castramóvel. Nós falamos na última matéria, quando o pessoal do Pet Ceará esteve aqui. Esse castramóvel, ele já está há 6 anos em Pacajus. Ele já funcionou em algum momento, sendo utilizado para o que veio para a castração de animais, principalmente de rua? Infelizmente, esse castramóvel nunca funcionou de forma efetiva, né? Teve uma inauguração dele aí na época da antiga gestão, né, do Bruno Figueiredo, mas também foi só uma inauguração, acho que foi castrado meia dúzia de cães machos, e depois disso esse castramóvel nunca mais foi visto pelas ruas, nunca mais foi visto trabalhando. Então é uma coisa que a gente tem que colocar em prática, porque esse castramóvel foi um dos primeiros a ser destinados no Ceará, foi o de Pacajus, através de uma emenda do deputado Célio Student, né, e um pedido do antigo vereador Rodrigo. E aí ele enviou, foi um dos primeiros castramóveis do município, pelo estado do Ceará, e que infelizmente continua sem sua ação, né? Ele nem funcionou na gestão passada, vamos dizer assim, e nem está funcionando nessa. Infelizmente não, a gente tinha muita esperança, né, porque foi utilizado muito como palco, né, para a campanha, mas infelizmente ele continua parado. Ele teve, vamos dizer assim, na praça Renato Pessoa de Aguiar, final de semana em que o Pet Ceará estava aqui, eles colocaram o castramóvel lá. Eles teve alguma utilização de funcionamento ou foi só para ficar ali à mostra? Até onde eu sei, estava tendo um atendimento, né? Estava tendo consulta veterinária. Consulta veterinária. Isso. Então serviu de alguma coisa. E se ele pudesse ir para os bairros também oferecendo essas consultas, né, já seria de uma utilização, né? Por mais que no momento não esteja funcionando com castração, que é um ponto que a gente tem que colocar em pauta e tem que falar e tem que cobrar realmente para que seja feito. Não está funcionando como castração, mas se for pelo menos para os bairros para funcionar como consulta, já é uma grande ajuda para a população, né? Janaína, o objetivo nosso em vir aqui foi precisamente falar dessa construção. E vocês trabalham com doação. Que tipo de doação a LAT está precisando nesse momento para que essa estrutura
comece a funcionar. O que é que vocês estão precisando? E como os doadores podem fazer a doação? Pronto. Primeiramente, a gente está precisando da limpeza, né? Para poder fazer alguma coisa aqui, a gente vai precisar da limpeza. Então, eu queria pedir aqui, encarecidamente, né, que a prefeitura consiga mandar alguém aqui com a roçadeira, 2 pessoas para ajudar, né, nessa limpeza, para que a gente possa voltar e fazer mais um pouquinho da obra, né? Porque a gente teve um evento também, ano passado, que foi o Pet Rock, onde a gente, é nesses eventos que a gente acaba arrecadando um valor para poder trazer para a construção, né? Então, a gente arrecadou um valor e a gente gostaria, né, de fazer mais alguns passos. Ano passado a gente fez aqui, subiu o gatil, né, que é essa estrutura que está aqui, mas ainda tem outro gatil que a gente tem que construir, porque são 2, né, para separar os animais doentes dos saudáveis, e também tem muitos canis que a gente precisa construir ainda. Anaína, deixa eu aproveitar aqui. Eu recebi um vídeo de vários animais dentro do mercado dos cereais. Aí eu vou dizer assim, uma cachorrada danada. Já ontem eu recebi esses, talvez os mesmos animais, circulando em torno do mercado. A LAT tem tomado conhecimento disso, e o que é que pode ser feito ali, quem é que pode fazer? Então, né, esses animais que estão em situação de vulnerabilidade, eles são responsabilidade do Estado, do município juntamente com o Estado, né? O município tem que criar, né, políticas públicas para evitar esse tipo de situação, como castração em massa, e aí a gente entra com o VET-móvel do município, que tem que estar em funcionamento, a conscientização da população sobre esses animais, né, porque também é uma responsabilidade do município, mas também de todo mundo envolvido, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, não abandonar, que é o mínimo, né? Até porque é crime também. Se você vê um animalzinho, mas você não pode fazer muita coisa, o que você pode fazer é botar um alimento, alimente, coloque água, né? Porque esses animais em situação de vulnerabilidade, né? Eles estão muito vulneráveis a serem depósitos de doenças nas ruas. Então, o município tem que tomar providência em relação a castrar esses animais, identificar esses animais, né? Desparasitação, medicação para verme, a vacinação da raiva também, muito importante. A gente tem conhecimento desses animais, tanto é que a gente já faz um serviço desde 2017 de castração, né? A gente faz capturas ativas ali no mercado da carne, principalmente de gatos, né? Castramos, aguardamos de 24 a 48 horas para a recuperação anestésica desses animais e devolvemos eles para o local. Por quê? Esse é um protocolo internacionalmente conhecido como SED, captura, esterilização e devolução, que é um protocolo muito utilizado em animais de vulnerabilidade, onde a gente não tem como acolher todos esses animais. Infelizmente, não tem lares para todos esses animais. E muitos desses animais também, por estarem na rua, né? Muitos terem nascido na rua, eles são agressivos, alguns são assustados. Então, para a gente chegar perto deles, para a gente conseguir capturar eles, inclusive, a gente precisa de equipamentos, como a gatoeira, né, que é uma gaiola que a gente monta ela lá e o gatinho entra dentro e a gente consegue capturar ele dessa forma, porque a gente se aproximar e pegar desses animais, eles são extremamente assustados, né? Ô, Janaína, esses animais, eu vou falar desses que andam circulando ali no mercado de cereais, no local de alimentação do povo, no meio da feira, eles podem transmitir doença para os humanos? Eles podem ser reservatórios de doenças, né, como a leishmaniose, né, a raiva, inclusive. Então, os animais sem controle sanitário, eles podem se tornar reservatórios de doenças. Por isso que a gente tem que ter um controle desses animais, castrando, identificando, vacinando, para que assim eles não sejam um problema, mesmo estando em situação de vulnerabilidade, não sejam um problema para a população de saúde. Por isso que a gente fala que é um problema de saúde pública, né? Janaína, para finalizar, você entende mais do que eu vou dar uma de peru aqui, dar um palpite. Por exemplo, às vezes essas campanhas de combate à raiva, vai ter o dia D de combate à raiva na praça tal, no local tal, no posto tal, leve seu animalzinho. Tudo bem. Eu levo, eu tenho uma cadela, eu sempre levo, a vacina dela é em dias, né? Mas seria um trabalho que deveria ser feito, principalmente com os animais de rua que não tem quem leve, fazer lá a captura deles naquele momento, vacinar e depois soltar? Com certeza. Inclusive, quando a gente faz a captura desses gatos no mercado da carne, né, esses animais voltam desparasitados e com a vacina da raiva. Inclusive, eu tive até uma dificuldade, né, na zoonose, porque a gente solicitava essas vacinas, porque é um momento de estresse para o animal, né, e são animais altamente agressivos, principalmente os gatos. Então, para a gente fazer essa vacinação, eles têm que estar no momento ali, antes da cirurgia ou após a cirurgia, que ainda estão sedados para a gente poder aplicar a vacinação, né? E eu tive um pouco de dificuldade de conseguir a vacinação, para poder, quando fosse levar os gatinhos para castrar, já aplicar a vacinação. Então, a gente também tem essa dificuldade dentre os setores da prefeitura, que a gente não está se comunicando de forma mais clara, adequada, né? Janaína, para finalizar, vamos lá. Quem quiser doar, você tem um telefone de contato, um WhatsApp de contato, que no momento não pode deixar nenhuma doação aqui, não tem nem como guardar.
qual é o WhatsApp de contato. Ela vai falar e nós vamos colocar aqui, né, no rodapé aqui, para vocês verem depois. Qual é o contato, Janaína? Pronto, é o WhatsApp, né, é 992 43 2505 DDD 85. Repete novamente. 92 43 2505. Algo mais que a Janaína da Late, que representa a Late, gostaria de falar? Eu queria chamar realmente a atenção das nossas autoridades, né, porque a gente está muito cansado, né, de lutar, parece que a gente está lutando sozinho, e aí as cobranças chegam para a gente, só que a gente também não tem como fazer muito mais além do que a gente já tem feito, né, a gente precisa realmente do apoio, desse passo da prefeitura que realmente coloque as coisas para funcionar, para a gente começar lá na frente ter uma proteção animal e uma saúde pública mais adequada para o município. Hoje Pacajus era para ser referência nisso, né, porque foi um dos primeiros a receber o Vetmóvel, na época então chamado de Castramóvel, e infelizmente outras cidades já saíram na frente, né, já tem cidade muito menor que Pacajus, como Barreira, que tem uma coordenadoria de proteção animal ativa, né, e Pacajus ainda nem uma coordenadoria ainda não nomeou ninguém ainda para fazer esse trabalho de pelo menos conscientização, né, as campanhas nas escolas. A verba que foi liberada de R$50 mil, nada até agora? Para que era essa verba? Essa verba foi destinada pelo deputado Célio Studart para iniciar as castrações, né? Porque, Alex, fica muito difícil, porque qual é o deputado que vai querer mandar recurso para essa causa quando se já foi enviado e não foi feito nada? E né? O que é que eles alegam? Então, alegam no momento que a ementa foi para um local indevido e que deveria ter ido para outra secretaria, né? Mas o nosso Vetmóvel, né? Ele está vinculado à Secretaria de Saúde, que a zoonose também está vinculada à Secretaria de Saúde, então a ementa seria destinada para onde, né? Teria sido destinada realmente para a Secretaria de Saúde. Com imagens dele, Racine Gomes, Alex Montenegro, para o grupo AM de Comunicação, Rádio e TV Web Liberdade, Rádio FM Capital do Caju, 106.3. Vamos ajudar?